Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para tentar apanhar Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar impostos a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura? E a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai a Deus o que é de Deus e o que é de César a César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da nossa salvação. Durante essa semana, nesse tempo comum, onde nós vamos acompanhar a vida pública de Jesus, o cotidiano da missão de Jesus. O evangelista Marcos, no seu evangelho durante essa semana, vai indiretamente mostrar o que levou Jesus à morte. Sabemos que Jesus morreu por causa de nossos pecados, mas Jesus teve alguns embates, alguns conflitos com as autoridades judaicas daquele tempo, com vários grupos políticos daquele tempo, como é o caso dos fariseus, dos doutores e mestres da lei e dos herodianos. Os herodianos eram um grupo defensor das políticas de Herodes e assim por diante, né? Os fariseus, eles não acreditavam na ressurreição da ressurreição dos mortos e assim por diante. E no evangelho de hoje, a gente vai ver ali um conflito onde os herodianos e os fariseus vão até Jesus. Eles mandam um grupo de pessoas para pôr Jesus à prova e pergunta se é lícito ou não pagar impostos a César. É claro que aqui tem uma série de observações, onde a gente vai perceber que a intenção é fazer Jesus falar alguma coisa que pudesse condená-lo. E Jesus não responde o que eles esperavam que ele respondia. Jesus pede a moeda e pergunta de quem era aquela inscrição, e eles dizem: é de Herodes. É de César, perdão. Pois é, então dê a César o que é de César e o que é de Deus a Deus. Ou seja, obedecer às leis de Deus não é contrária a obedecer às leis humanas, desde que essas leis estejam de fato em favor, em defesa da vida, em defesa da justiça e do bem comum. Um verdadeiro cristão que não obedece às leis civis
ele também não é cristão. Ele também não pertence a Cristo. Ele é inimigo de Cristo. Ele pertence ao anticristo. Então, o verdadeiro cristão, ele deve obedecer, sim, às leis civis, seja elas no âmbito municipal, seja elas no âmbito estadual ou federal, desde que essas leis não vá contra as leis de Deus. Então, dê a Deus aquilo que pertence a Deus e dê aos homens que pertence aos homens. Então, as leis humanas, desde que elas sejam coerentes, sejam justas, estejam dentro de um princípio que defende a vida, a verdade, a justiça, o bem comum, essas leis devem ser obedecidas, por menor que ela seja. Deve ser obedecida sim, deve dar a César o que é de César. Mas ela não pode estar acima das leis de Deus. Por exemplo, o Estado não pode, por mais que ele queira colocar respeito, impor sobre as pessoas, ele não pode, por exemplo, fazer uma lei que tire a vida das pessoas. Ele não pode, o Estado não pode tirar a vida de uma criança em favor da mãe que quer o aborto, que defende o aborto. Então, nós, como cristãos, não podemos ser a favor. Essa lei está sobrepondo a lei de Deus. Então, uma lei menor não pode sobrepor uma lei maior. Uma lei municipal não pode sobrepor uma lei estadual, e uma lei municipal e estadual não pode se pôr por cima de uma lei federal. Então, sempre a lei federal ela tem prerrogativa, desde que essas leis estejam de acordo com a Constituição e assim por diante, né? Que as leis e não pode ser contra a vida. Não é porque eu sou cristão, eu sou judeu, eu sou muçulmano e eu defendo a lei de Deus e aí eu vou então desobedecer as leis civis? Não. As leis civis, elas precisam respeitar as leis de Deus. E as leis de Deus, ela não é contra as leis civis e vice-versa. Só que se eu não tiver discernimento, eu acabo desrespeitando a lei de Deus, né? E desonrando a Deus e desrespeitando as leis que defendem a vida em plenitude. Então, dar a Deus o que é de Deus, aos homens o que é dos homens. Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.